pergunta se aquele operário que a gente perdeu 2 vezes. Aquele não. Aquele operário é de Ponta Grossa, no Paraná. Esse operário que a gente vai jogar na terça-feira, amanhã, conhecido como amanhã, é o operário de Vargem Grande. Então, o jogo, inclusive, vai ser em Vargem Grande. Primeiramente, estava marcado para a Arena Pantanal, mas, como por impossibilidade de data na Arena Pantanal, o jogo foi para o Dutrinha, lá em Vargem Grande mesmo, no Mato Grosso, tá? Rapaz, o Sport viajou de avião fretado. Rapaz, Não é. Não, a gente não está elogiando pelo conforto de não. A gente está elogiando pelo planejamento. Está se visando não só para o jogo, como também um desgaste maior para o que o Sport tem durante toda a temporada. Conversei com uma pessoa hoje, inclusive, que me disse assim, eu disse, cara, mas o avião não é nessa essa resenha, essa programação de avião fretado com os clubes do Nordeste, etc, etc. Aí essa pessoa me disse, não, porque aquilo ali pode rolar para o Campeonato Brasileiro. Para o momento, o que aconteceu, gente, desculpa, tá? Que eu tô eu tomei um remédio para dor de ouvido e, enfim, eu tô. Como é o nome daquele remédio, meu Deus? É ruim que sobe cheio, é da gás, você fica pesado, é enjoado, é um bocado de coisa. Mas parece que eu não tô sentindo nada, né? Mas, enfim, só para dizer. Aí ele disse que contra o Fortaleza coincidiu do Sport jogar lá contra o Ferroviário, não foi? Naquela época? Ferroviário. E o Ceará Fortaleza, jogar aqui com o Náutico. O Ceará, perdão. E o Ceará pegar aqui o Náutico. Então, o time fretou para ir e aproveitou, fretou para voltar, né? Por causa dessa resenha de ida e de volta de um avião fretado. Então, é de se elogiar, né? E de usar uma palavra que eu diria para o perfil do clube, até então, do que a gente nunca viu, ouviu esporadicamente, raríssimas vezes, uma coisa surreal, diferente, totalmente atípica o que o Sport, inclusive, poderia, né, em outros tempos, pagar. Está se investindo em conforto, mas também se investindo no planejamento geral. É onde eu quero pegar essa palavra, planejamento. E é surpreendente, não é, Valfrido e Torcida Rubro-Negra, fretar avião, cara. Para mim, até eu descobri agora de manhã, batendo uma bola aí com a galera, conversando aqui, conversando ali, disse, não, pô, avião fretado. A galera foi direto, não teve parada em canto nenhum, não. E aí, Valfrido? Com certeza. É surpreendente hoje em dia, tomara que não seja mais, porque é importante, principalmente para quem joga em alto nível, que os deslocamentos sejam feitos dessa forma, porque isso ajuda demais o clube. Imagina você jogar em Petrolina no sábado e na terça-feira você ter que estar, inclusive Carlos Alberto Bessa, bom dia, muito obrigado pela correção. Não é Vargem Grande, é Várzea Grande, no Mato Grosso. Então, você sair de Petrolina e depois ter que ir para Várzea Grande, lá no Mato Grosso. Então, o Sport vem fazendo esse trabalho. Importante a parceria também, quando tiver essa oportunidade de dividir custos, como foi feito com o Ceará, mas quando tiver a oportunidade também de fazer esse traslado de forma mais confortável para os jogadores, isso aumenta demais, até que, inclusive, animicamente para o jogador se sente prestigiado. Então, isso é uma relação de troca que pode servir para os jogadores. É uma desculpa menos, inclusive. Não viajou 8 horas de ônibus no buraco, não sei o quê. Eu diria para você mais um pouquinho. Eu estava lendo uma matéria do Globo Esporte, da qual muita informação ali eu já estava sabendo, da tentativa de convencimento, e claro, foi tudo positivo, do Sérgio Oliveira. E eu tenho chamado a atenção aqui, Valfrido, para muita coisa, inclusive para o mercado da bola. Não, agora o Sport está com dinheiro, não vai botar os guris para jogar. Ledo engano quem está achando isso, porque o Sport pegou gosto por vender jogadores, como foi o caso do Pedro Lima, como está sendo o guri agora, o Lucas, que está na seleção brasileira, e o Sport não vai deixar, porque tem um timaço, vai ter sempre alguém sendo olhado, observado, para pincelar e subir quando necessário, como é o caso aqui agora. No que eu estou dizendo, da gente se acostumar, né, e tentar enxergar em outro patamar, e não dar, agora sim, eu vejo que, por exemplo, pelos jogadores que estão chegando, fretando o avião e etc, 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 isso faz parte de um convencimento inicial, claro, de jogador. Imagina, Sérgio Oliveira aqui
Porra, pega uma Kombi aqui, pega outra Kombi ali, vai para lá, volta para cá, separa, vão 2 voos, o cara... Então, isso, você está conquistando o mercado europeu, trazendo jogadores de nome, jogadores também do mercado sul-americano e dizendo assim, confirmando o que eu falei para você, né? Porque a matéria diz, inclusive, que o diretor falou de hospitais, de estrutura para criança, um dos maiores celeiros aqui de medicina, enfim, saiu falando um bocado de coisa, o que é a verdade em Recife. Então, a gente tem que começar a se acostumar, por exemplo, que eu ainda percebo o torcedor, porra, vai pagar tudo isso para esse cara? Velho, administrar é uma coisa que não é para todo mundo. Inclusive, eu tenho uma dificuldade arretada, às vezes, de administrar algumas coisas, né? E eu falo isso no geral. Mas o clube está indo por um caminho que a gente está sentindo há muito tempo que está bem administrado. Inclusive, é elogiado, até então, mais pela administração do que propriamente pelo futebol. Né? No ano passado, a classificação, aquela coisa toda. Mas, assim, onde eu quero chegar para resumir a história, a gente entrar em outra pauta. A gente tem que começar a se acostumar que o clube saiu, aspas, de um patamar B, de Série B para A, mas com uma ideia não necessariamente, de que a gente não... Eu não tenho hoje, claro que é muito precipitado da minha, né, de falar, mas assim, a perspectiva que eu tenho como torcedor e não como cronista, que eu tenho que ser mais realista, como torcedor é que, e eu acho que todo mundo está aqui no chat, e quem vai ver depois, é que o Sport não vai lutar para cair. Pela estrutura que botou, que tem, fretado, avião, isso, aquilo, outro, tal, como está indo. A ideia que eu tenho é que o Sport vai disputar para uma Sul-Americana, para se manter. Enfim, aquilo que eu estava falando até um pouquinho antes, né, com a visão mais antecipada. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar nisso, se eu estou equivocado, Valfrido, se você não tem essa percepção, que a gente andou degraus em termos de tamanho de clube. Inclusive, de parecer ser, né? Porque a análise da administração do clube, eu só posso fazer de uma maneira mais criteriosa depois que passar. Sim. Porque a gente já viveu um momento parecido antes e no final era diferente do que a gente imaginava, que foi a época ali de Arnaldo Barros, que também teve uma situação de compra de jogadora. Mas eu não tinha essa percepção, como eu estou hoje, que o clube saiu de um patamar para um maior. Eu não tinha naquela época, eu tinha de orgulho. Adidas, tá entendendo? A campanha, alguns jogadores, mas eu não tinha mesmo patamar. Hoje eu tenho uma percepção de um Sport que andou um pouquinho. Não sei se puxado pelo Fortaleza, puxado pelo Bahia, mas tá entendendo? Tem muito bom pro Sport. Tem essa questão de lá teve essa diferença. Você saiu da Copa do Nordeste, inclusive. Hoje não só está dentro da Copa do Nordeste, como tem times da Copa do Nordeste aí que estão exemplo de administração, como o caso do Fortaleza e a SAF do Bahia. Inclusive, a SAF do Bahia, eu vi o pessoal no comentário discutindo sobre a questão do Zé Lucas, que ele só pode sair com 18, mas gente, não vamos esquecer que o Bahia é do Grupo City. Então, ele pode usar o Bahia para comprar o Zé Lucas, por exemplo, ele jogar no Bahia até completar 18 e depois sair. Tirando esse parênteses, a aparência, Alessandro, é de um parecer ser, não só o esporte ter essa organização, mas querer mostrar, inclusive, como você falou, para atração desse tipo de jogador. Porque se chega o Sérgio Oliveira, não. Você podia estar aqui e viajar 8 horas de ônibus de Petrolina, como já foi feito 1000 vezes. O esporte fazia isso. Pegar o ônibus aqui e vai para Petrolina, e você ficar 7 horas dentro do ônibus. E depois você ir para o Mato Grosso, da mesma forma, descer em Cuiabá e pegar o restante do caminho de ônibus. Hoje não. Hoje se tem uma preocupação que muitas vezes, inclusive, dependendo do momento, houve até crítica, como foi aquela reta final do ano passado, quando o Sport precisava fazer um jogo aqui em São Paulo contra a Ponte Preta e ficou num resort em Itu durante uma semana fechado para... Caríssimo. Um resort que foi feito para a Copa do Mundo, seleções da Copa do Mundo ficaram ali. Então, e depois daquele... Quando o pessoal se centrou ali, o Sport partiu para 2 vitórias seguidas, que culminou no acesso à Série A. Então, existe esse planejamento de dar a melhor situação possível para o jogador, e esse tipo de atitude faz com que jogadores de nome, jogadores que já estão acostumados com a estrutura melhor, recebam esse feedback de colegas que estão dentro do esporte. Imagina, um jogador que está lá na Europa.
Ele vai dizer, ó, tem paciência que jogava aqui na Europa. Tem Sérgio Oliveira que jogava na Europa, vou ligar para saber como é que tá. Aí o cara fala, não, pô, aqui eu moro no Paiva, no Paiva, tem praia ali, minha família tem um polo de medicina, tem tudo, tem restaurante, a estrutura do CT é ótima, então vamos ver embora, que é calor, praia e dólares. Então, pois é, e mostrar para o mercado que o esporte está em outro patamar, que é o que eu estou sentindo. É uma sensação. E aí, a cereja do bolo, a cereja do bolo é mais importante do que tudo isso, é o que vamos disputar na Série A. E aí, o resultado final da Série A é o mais importante de tudo. Porque se você termina a Série A em 10º, você consegue com que mais jogadores queiram vir para o esporte num projeto de que esse time chegou em 10º no primeiro ano da Série A. Ano que vem pode brigar por uma coisa maior. Se você termina em 16º, precisando de gol de fulano, se não cai, não sei o quê, é outra coisa. Tudo. Não tem a ver com o fretado que segure, entendeu? Pois é. Sensação, né? Já diria, eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu pego ou vocês vão adiantar. Tomei muita cachaça ouvindo isso. Aparências nada mais sufocaram nossas vidas, né? Daqui a pouco eu pego o nome do cantor, mas bota aí no Google, me ajuda. Foi muita cachaça que era tomada nas madrugadas de Recife, Candeias, Olinda e tudo mais. Galera, obrigado pelo carinho, pela atenção. A gente vai ficando por aqui. Volta a qualquer momento. Mas eu vi e venci. Ou vi e venci. Como é? É o contrário, né? Vi e venci. E venci. Pronto, é a frase mesmo aí famosa. Mas, enfim, volta a qualquer momento. Então, inscreva-se, acione o sininho das notificações, forneça o like e ajude o canal a crescer. Aqui, ó, para ajudar aqui, ó, QR Code, a quantia, divide em parcela no Pix, é contigo mesmo, tá bom? Digamos, então, que nós voltaremos, com certeza, se Deus quiser, 19 horas com o Geral da Ilha, que é o nosso noticiário. Rápido, mas sem interação com o público. Valeu! Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Valeu, Valfrido. Valeu, galera, pelo esporte. Valeu! Pelo esporte.